Ó, as alucinações mais comuns, como eu já falei, são as auditivas. E seguidas quase que raramente pelas visuais. Quando um esquizofrênico vem ter alucinação visual, é preciso verificar a medicação dele. É preciso fazê-lo voltar ao psiquiatra e principalmente você, psicólogo, conversar com o psiquiatra sobre isso. Tá? Durante as alucinações auditivas, o paciente pode escutar vozes sem nenhum estímulo externo a ele. Ele pode estar calmo, mas vai escutar a voz. E geralmente as vozes, elas narram coisas, dizem coisas e pedem sempre alguma coisa, né? Como é a conhecida como a alucinação audioverbal. Ele fala, ele escuta e ele responde. Ele escuta e ele responde. E conversa. As conversas podem durar horas. Inclusive em sessões da psicologia, quando esse paciente está assim, você vai ter que entender que ele vai dizer para você várias vezes, mas fulano aqui, ó, tá dizendo isso, isso, isso e isso. E aí você vai ter que interagir, entrar nesse mundo e interagir e tentar trazer o paciente para mandar essa pessoa embora. Porque aquele momento é meu, é nosso. Então, mas eu vou detalhar isso mais na frente. O paciente ouve vozes que falam sobre ele. Geralmente as vozes são vozes de alerta, são vozes de que ele vai ser machucado, são vozes que alguém está tramando alguma coisa. Geralmente acompanham suas atividades. Então é importante você saber o que é que essas vozes falam, porque muitas vezes essas vozes falam o que a mente desse paciente pensa e que ele não consegue dizer, ele não consegue organizar, mas ele fala porque ele ouviu. Dissociação. É exatamente isso. O paciente esquizofrênico, ele desassocia. Ele consegue escutar do outro o que a mente dele está pensando e ele na hora está pensando em outra coisa. Ele na hora está agindo de uma outra forma. É desassociação mesmo. Então, o paciente com esquizofrenia possui dificuldade em distinguir o que é real do que não, e por vezes isso pode se intensificar a ponto de ocorrerem surtos. O que são os surtos? É quando o que ele está pensando foge tanto da realidade que o cérebro não consegue administrar isso, a dopamina e o glutamato vem com força, pronto, né? Não consigo lidar. Então surta. A duração destes surtos, eles costumam variar. Isso vai variar de acordo com os fatores estressantes. Pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses. E eu já conheci pacientes de ficar 1 ano em surto. E já conheci pacientes que entraram no surto e não saíram mais. A medicina, ela classifica sintomas positivos, sintomas negativos, sintomas cognitivos e sintomas afetivos na esquizofrenia. Tá? Ele dá 4 classificações de sintomas da esquizofrenia. Então, dentro desses sintomas positivos, primeiro, eles compreendem principalmente os delírios e alucinações, bem como a desorganização do pensamento. Então, existem pacientes esquizofrênicos que eles vão entender os seus sintomas positivos. Eles vão compreender que eles estão assim, que eles são esquizofrênicos, que eles entram em delírio, como é que são os delírios dele, as alucinações, que o pensamento dele está desorganizado. Então, quando eles têm esses sintomas positivos, o psicólogo é muito beneficiado. Mas eles têm esses sintomas negativos. Quais são eles? Eles incluem a diminuição da vontade de se tratar, vontade de viver, vontade de ajudar, uma afetividade muito baixa, um empobrecimento do pensamento e o isolamento social. Todas as vezes que a gente vê o nosso paciente tendo sintomas negativos, a gente precisa pedir que a família o encaminhe ao psiquiatra novamente. Ah, mas ele foi há 2 dias ao psiquiatra. Não importa, vai voltar. Vai voltar para fazer checagem. Checagem hormonal, checagem da quantidade de glutamato, checagem de dopamina, checagem de testosterona, porque é por isso que os homens têm mais uma esquizofrenia mais forte, porque a testosterona provoca isso
não é? Então é sempre muito importante que nós psicólogos eu tenho este quadrinho, certo? Eu tenho este quadrinho no meu celular, para sempre estar lembrando. Os sintomas cognitivos inclui a dificuldade de atenção, de concentração, de compreensão e de abstração. Então é muito importante, meu povo, que nós psicólogos ficarmos atentos, porque muitas vezes nós somos exatamente a pessoa que vai dar o alerta para a família. Eu estou percebendo na sessão que quando eu faço algumas atividades, né, eles não estão tendo a atenção que eles costumavam ter. Fulano não está conseguindo se concentrar como ele consegue. O nível de compreensão dele está afetado. E da abstração também. Ele não está conseguindo abstrair as coisas. Por exemplo, eu digo assim: nossa, fulano, mas meu dia hoje foi muito bom. Ele fala: muito bom? Muito bom como? Então ele não consegue abstrair. Nossa, mas hoje eu estou cansado demais. Então a gente não vai ter sessão porque você está cansado demais? Ele não consegue abstrair. Não entende que aquilo é só a forma de falar, né? E aí é preciso chamar a família. Nossa, quem tem, o psicólogo que trata, que está com o paciente esquizofrênico, ele precisa ter uma ligação estreita com os cuidadores, né? E os sintomas afetivos, né? Inclui a depressão. Muitos pacientes esquizofrênicos entram em quadros depressivos, entram em quadros não depressivos, mas de desesperança. Não adianta eu me tratar, porque isso não tem cura e eu não vou melhorar, e ninguém me ama, eu nunca vou poder ter uma família. E nós psicólogos precisamos ser muitas vezes o esteio dele. Geralmente os meus pacientes esquizofrênicos, eles amam ir para o consultório, porque eles dizem assim: eu queria morar aqui, né? A gente precisa proporcionar isso para eles. Não atenda a esquizofrênico se você não tem empatia desenvolvida. Você vai estragar. Não é. Você precisa ter empatia muito bem desenvolvida. Isso foi uma coisa que eu investi na minha vida. Eu pedi a uma psicóloga há 15 anos atrás. Eu quero passar este ano desenvolvendo empatia. Então, nos sintomas afetivos, a depressão ou a desesperança, ideias de tristeza, o pessimismo, a ruína, ouvir vozes de ruína, de que tudo vai ser destruído, inclusive autodestrutivas, né? Se mate fulano, agrida fulano, persiga fulano, uma questão obsessiva sentimental. Diga para vocês, isso aqui é um quadro muito importante para entender a esquizofrenia, viu? O transtorno esquizoafetivo, ele não é um tipo de esquizofrenia, viu, gente? Eu nem ia falar dele, porque ele não está dentro da esquizofrenia. Mas eu resolvi falar justamente para que, rapidinho, e eu vou falar aqui muito rápido, porque eu não tenho muito tempo para falar com ele. Então, o transtorno esquizoafetivo é o outro tipo de transtorno, tem outro CID, tem outro F. Tá? É um transtorno. O transtorno é uma combinação de sintomas de esquizofrenia, olha só, de transtorno de humor, como depressão e bipolaridade. Então, por exemplo, o médico está investigando, achando que aquela pessoa é esquizofrênica. Mas, de repente, essa pessoa começa a ter manias. Lembra do estado de mania do bipolar? Pronto. Ele começa a ter exatamente aquilo. Uma euforia. Mas aqui ele não vai necessariamente alucinar. Mas ele vai ter mania de grandeza. Ele vai ter mania de inteligência. Ele vai querer promover as coisas. Então, quando você vê isso, muitas pessoas que são esquizoafetivos são diagnosticados como bipolar. Porque ele pode entrar no quadro de mania, dificilmente entrando no quadro de depressão. Certo? Observe, os sintomas podem ocorrer ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. Alguns sintomas da esquizofrenia clássica, mais os sintomas do transtorno de humor. Por isso que para chegar num diagnóstico de esquizoafetivo,
É muito difícil. Os sintomas, os ciclos de sintomas graves costumam ser seguidos por períodos de melhoria. Por isso que não pode ser esquizofrenia. Porque eles têm sintomas graves, mas tem uma melhora muito considerável. Coisa que na esquizofrenia clássica não se tem. As melhoras são progressivas, as recaídas são grandes. No esquizoafetivo, ele pode ter um ciclo de sintoma muito acentuado, mas vem seguido por um período de melhora, às vezes até de ausência de sintomas totais, né? Os sintomas podem incluir delírios, alucinações, episódios depressivos e períodos maníacos. Episódios depressivos, porque isso também acontece na esquizofrenia. Mas aqui tem períodos maníacos de alta energia. O glutamato está com a moléstia aqui, né? Mas não faz você entrar numa alucinação esquizofrênica. Aqui é igual a um bipolar. As pessoas com esse transtorno geralmente melhoram. Olha a grande diferença aqui. Com a combinação de medicamentos e terapia. Porque aqui ele não está esquizofrênico, ele está esquizoafetivo. Porque, inclusive aqui na esquizoafetiva, eles não perdem o afeto como o esquizofrênico perdem. Esta é uma grande sacada. Olha só, tá aqui, ó. Nós temos 3 tipos de transtorno esquizoafetivo. É o transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco, o transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo e o transtorno esquizoafetivo do tipo misto. Isso faz lembrar vocês alguma coisa? Não lembra as fases maníaca, depressiva e mista? Não é verdade, Maria? Só que aqui são tipos. O bipolar, ele vai ter os 3, a fase maníaca, a fase depressiva e a fase mista. No transtorno esquizoafetivo, ele não segue uma sequência. Ele não vai ter uma fase maníaca, depois uma fase mista para entrar na fase depressiva. Ele vai ser esquizomaníaco. Esse aqui vai ter só fase de mania. Esse daqui vai ter só fase depressiva. E esse daqui vai ter fase mista. Tá vendo? São 3 classificações diferentes. Mas é preciso entender. Uma terapia para transtorno esquizoafetivo maníaco é uma, para esquizoafetivo depressivo é outra, para o transtorno esquizoafetivo do tipo misto é outra coisa. Eu só quis mostrar para vocês que existe o transtorno esquizoafetivo e que ele não é esquizofrenia, certo? Para desmistificar isso. Inclusive eu botei ele antes de falar dos tipos de esquizofrenia, para não misturar. Tá? Ele não é um tipo de esquizofrenia. É outro transtorno.